Fala galerinha do canal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Pablo Silva e hoje eu vim aqui contar para vocês a parábola dos 3 conselhos. Era uma vez um lenhador que vivia em um vale juntamente com a sua esposa e após um período grande de recessão financeira, ele decidiu sair daquele vale, indo em direção à cidade a fim de conseguir algum emprego. Ele deixou algumas provisões para sua esposa, onde ela conseguiria se manter durante algum tempo, e foi em direção à cidade. Ao chegar na cidade, ele conseguiu um emprego em uma fazenda, ao qual ele fazia todos os tipos de atividade ali, desde cuidar dos animais a cuidar do campo. E, durante o processo de trabalho dele, ele fez um combinado com o seu patrão. Ele falou: patrão, eu não quero receber nenhum centavo do meu dinheiro. Eu quero que o senhor guarde ele para mim, porque quando eu sair daqui, eu quero ter toda essa quantia comigo para levar juntamente para minha esposa. E após firmado esse combinado e tendo trabalhado nessa fazenda por 20 anos, sem contato com a sua esposa, parece loucura isso, mas de fato na história aconteceu, ele decide que era o tempo de partir. E ele vira para o seu patrão e fala assim: patrão, é chegado o tempo de eu ir embora, sinto falta de casa, sinto falta da minha esposa e creio eu já ter juntado quantia suficiente para mudar a nossa história financeira. O patrão dele pediu para que ele ficasse apenas mais um dia, para que ele pudesse se reorganizar, organizar toda a quantia de dinheiro que ele tinha que passar para o seu empregado e para que ele pudesse voltar para sua esposa. Naquele dia, naquela noite, que ele iria permanecer ali, ele teve um sonho, ao qual nesse sonho uma voz lhe dizia para ele aceitar os conselhos. Não entendendo muito bem, ele levantou pela manhã, tomou seu café e foi conversar com seu patrão. E o patrão dele fez uma proposta inusitada para ele: meu filho, eu tenho 3 conselhos para te dar e também tenho os recursos aqui de 20 anos do seu trabalho. Eu quero fazer uma pergunta para você. O que você prefere? Os recursos que você trabalhou durante 20 anos ou o conselho? Logicamente, ele iria optar pelo dinheiro. Todavia, como aquele sonho perturbara ele, aquele sonho estava incomodando ele, ele decidiu optar pelos conselhos. E os conselhos eram o seguinte: o primeiro conselho era: nunca tome atalhos. O segundo conselho era: não se intrometa na vida de ninguém, cuide da sua própria vida. E o terceiro e último conselho era: não julgue precipitadamente. Como aquele empregado, aquele lenhador, ele era um ótimo empregado para a fazenda e ele tinha uma boa relação com o seu patrão fez o seguinte: olha, como você optou pelo conselho, eu não vou te dar o dinheiro, mas eu vou te dar aqui um cavalo, juntamente com provisões para você levar para sua esposa e alguns bolos para você comer ao longo do caminho. Esses pães, porém, eu peço a você que não abra, não coma, até que você possa comer junto com a sua esposa quando você encontrar. O empregado não entendeu muito bem, mas concordou e foi em direção à sua casa. Quando ele estava pelo caminho, como já tinha se passado 20 anos que ele não transitava naquela região ali, havia uma bifurcação no caminho e vinha uma pessoa em direção contrária. E ele perguntou àquela pessoa: olha, qual que é o caminho que vai em direção ao vale? E o rapaz disse para ele: olha, o caminho à direita, ele vai em direção ao vale. Todavia, o caminho que está à esquerda, se você pegar ele é um atalho. Você vai chegar mais rápido no vale que você deseja chegar. Ele, se lembrando do conselho do seu patrão, optou por ir pelo caminho da direita e não pegar o caminho mais fácil, o atalho. Chegando um pouco mais à frente, havia um hotel à beira da estrada e já estava escurecendo. Ele decidiu passar a noite ali. Chegando no hotel, ele, conversando com a recepcionista, perguntou: você tem um quarto para mim? Eu não tenho muita grana comigo, eu não tenho como pagar essa hospedagem, mas eu desejo um quarto. Eu posso fazer uma faxina, ajudar vocês aqui de alguma maneira, somente para me passar essa noite. A recepcionista informou que não havia nenhum quarto naquela região, ou naquele hotel, melhor dizendo, todos estavam cheios devido ao turismo que estava acontecendo ali, mas havia o quarto do pessoal da faxina, no meio das vassouras, dos rodos, onde o pessoal da faxina tirava, às vezes, para tirar um cochilo.
Enquanto ele estava conversando com a recepcionista, chegou um pessoal correndo no hotel e falou: gente, vocês não sabem o que aconteceu? Lá no caminho que é o atalho, o caminho mais fácil que desce para o vale, havia uma emboscada, onde ladrões estavam parando e assaltando as pessoas. Algumas delas, quando a polícia chegou, os ladrões pegaram como reféns e houve troca de tiro e essas pessoas vieram a óbito. Ele logo se assusta e identifica que valeu a pena ter escolhido os conselhos daquele sábio fazendeiro, ao invés do dinheiro. Porque se ele tivesse pegado o dinheiro, ele teria perdido o dinheiro e a vida provavelmente naquela emboscada. Ele entra para o quarto de faxina e vai descansar. Por volta da madrugada, ele ouve muito barulho, gritaria, troca de tiro, e ele vai abrir a janela do quarto de faxina e ele se lembra do segundo conselho: não se intrometa na vida de ninguém, cuide da sua própria vida. Se você pode ajudar, ajuda, mas se você não pode, cuida de si, não se intrometa na vida de ninguém. E ele, lembrando desse conselho, ele decidiu permanecer no quarto, mesmo diante daquela situação, daquele barulho, daquela confusão, e ficou ali. Quando ele levanta pela manhã, ele escuta barulho de sirene, de polícia, e ele, saindo do quarto, pergunta aos policiais: o que aconteceu? A gente estava na incursão, os policiais respondem, atrás dos bandidos que fizeram a emboscada ao longo da estrada. Eles invadiram o hotel, fizeram reféns, algumas pessoas infelizmente vieram a óbito, e a gente ainda está à procura deles. Então ele identifica que valeu a pena ter recebido os conselhos, porque se ele tivesse aberto aquela janela, provavelmente os bandidos que ali estavam, entrando de quarto em quarto, teriam visto que havia uma pessoa ali, e a fim de não terem testemunhas, poderiam ter matado. Ele pega suas coisas, vai em direção ao vale para encontrar a sua esposa, e quando ele está descendo aquele vale, ele vê de longe a sua casa, e olhando pela janela, ele identifica que havia um homem ali, e ele, revoltado no seu coração, pensa: eu não acredito que a minha esposa me traiu, eu durante todo esse tempo tenho me guardado para ela, eu trabalhei cada dia para que a gente pudesse mudar de vida. E ele, com muita raiva, furioso, pega a sua faca que estava consigo e desce o vale correndo, a fim de acabar com a vida da esposa dele e do seu suposto amante. Todavia, quando ele está chegando próximo da porta, ele se lembra do terceiro e último conselho: não faça julgamentos precipitados. E ele decide entrar, pedir perdão à sua esposa pelo tempo que ele ficou fora, que foi um longo tempo, e se conformar com a possibilidade de ela ter encontrado uma nova pessoa e seguir em frente. Ao bater na porta, quando a sua esposa abre e olha para ele, ela o abraça, ela o beija, de tanta saudade que ela sentia, e ele confessa para ela: eu não acredito que você me traiu. Eu me guardei para você durante todo esse tempo. Eu trabalhei 20 anos para que eu conseguisse recursos o suficiente para mudar a história da nossa família. E ela falou assim: eu te traí? Eu não te traí. Esse rapaz que está aqui chamou o rapaz. Ele é o seu filho. Quando você saiu, há 20 anos atrás, eu estava grávida. E ele é o seu filho que você não conheceu. Resumindo a história, pessoal, na vida, muitas vezes vale os conselhos das pessoas sábias, os conselhos de sabedoria que a própria palavra, a Bíblia Sagrada, ela nos orienta. Porque a sabedoria, ela é muito melhor, muitas vezes, do que as armas de guerra. A sabedoria fez com que aquele homem não somente perdesse a sua vida, como evitou dele cometer um crime contra a pessoa que ele amava, que era a sua esposa, e matar o seu próprio filho. Quando eles entraram, ele contou para sua esposa toda a história, que ele tinha tido um sonho, que ele trocou todos os recursos de 20 anos de trabalho por aqueles conselhos, mas que aqueles conselhos preservaram a vida dele, da sua esposa e do seu filho. E ao partir o pão para ter comunhão ali com a sua esposa e filho, que o seu patrão tinha dado ele viu que o pão estava cheio de dinheiro. E na bagagem que o patrão colocou, com os bolos e pães ali, estavam o salário dele de 20 anos de serviço. Em resumo, pessoal, eu deixo para vocês, através dessa parábola, esses conselhos. Essa parábola, a princípio, logicamente, não faz sentido, às vezes, o cara trocar 20 anos de trabalho, por 3 conselhos, porque ele teve um sonho para algumas pessoas. O foco não é esse.
A questão aqui é, não tome atalhos na vida. Essa é a lição que a parábola deixa pra gente. Não se intrometa na vida de ninguém. Ajude quem você puder ajudar, mas jamais queira se intrometer, saber sobre fofoca, a vida de alguém. Cuide da sua própria vida nesse sentido. E por fim, não faça julgamentos precipitados. Eu espero que esse vídeo traga essa reflexão para vocês. É uma simples história, mas que tem um ensinamento profundo de sabedoria. Deus abençoe e um beijo no coração. E aí, curtiu o vídeo? Deixe seu like, se inscreva e compartilha. E até mais.